Meus queridos, continuando a endocrinologia, vamos falar agora da tireoide. Tá? A tireoide é uma glândula que fica na região do pescoço, né? Abaixo do pomo de Adão, né? Esse gogozinho aqui que a gente tem. É uma glândula que tem uma forma, aí vocês podem escolher a forma que quiser, forma de H, forma de borboleta, né? Bastante sensível, mas de uma utilidade clínica importante, tá? Os hormônios aí produzidos agem em todos os sistemas do nosso organismo, tá? Então, é uma glândula danadinha. Pessoal, é a maior glândula do nosso organismo, né, a tireoide. Ela sintetiza e armazena e secreta. Então, ela produz, ela guarda e ela coloca na corrente circulatória os chamados hormônios tireoidianos, T3, T4 e a calcitonina. Tá? Eles controlam a velocidade das reações orgânicas nossa, né? Ou seja, controlam a nossa taxa metabólica. Os hormônios tireoidianos, e cuidado pessoal da hematologia, isso aí não é hematócrito, eles influenciam nessa taxa metabólica de duas maneiras. Através da estimulação de quase todos os tecidos do corpo, para eles produzirem proteínas, ou através do aumento de substâncias usadas pelas células. Tá? Então, a estrutura anatômica da tireoide, ela é uma estrutura de dois lóbulos, né? Olha aí, ó, nessa figura está aparecendo mais uma borboletinha, não é? Ela fica à frente da traqueia, né? É constituída por um grande número de folículos, né? São as chamadas células tireoideas foliculares, e são essas células que produzem os hormônios efetores, que é a triiodotironina, T3, por isso chama T3, porque tem 3 átomos de iodo, e a tetraiodotironina, ou tiroxina, que tem esse nome porque tem 4 átomos de iodo na sua molécula. Tá? Então, entre os folículos no intestício, estão também as células C, também chamadas de parafoliculares, que produzem a calcitonina, tá? Que tem um papel importante na homeostasia do cálcio. Que tem um esquema, né, mostrando que as células foliculares secretam no seu interior os hormônios e, além disso, eles formam uma substância gelatinosa, né, um gel, chamado de coloide. Tá? Então, o coloide fica ali no interior. Tá? Esse coloide é que armazena o hormônio tireoidiano e também faz a liberação dele para o sangue de acordo com as necessidades do nosso organismo. Aí mostrando um esquema, né? Estão dizendo, ó, que as células foliculares, elas produzem o hormônio através de uma proteína chamada tireoglobulina. Tá? Então, somente as células foliculares produzem essa proteína chamada de tireoglobulina. Tá? E o iodeto, né, o iodo captado por bomba específica, né, e esse iodo vem de onde? Do sal iodado. Lembra que nós falamos, eu não sei em que matéria que foi mais para trás, que nós falamos da iodação do sal, que é obrigatória no Brasil, né? Exatamente porque nós comemos muito pouco alimentos que contêm iodo. E o iodo é importantíssimo para a produção desse hormônio tireoidiano. Se não tiver iodo, não produz, tá? Então, é uma enzima chamada de peroxidase que faz com que o iodo entre na composição da tireoglobulina, formando os hormônios, tá? Então, conforme as tireoglobulinas vão sendo sintetizadas, átomos de iodo vão sendo agregados a ela, principalmente lá nos radicais tirosina, né? Então, onde tiver a tirosina como aminoácido, o iodo vai grudar, tá?
Então, as tireoglobulinas prontas, armazenadas, submersas no coloide, né, ela é carregada de radicais de tirosina e eles impregnam esses átomos de iodo. Então, quando são dois radicais de tirosina, dois átomos de iodo, né, dois íons iodeto, em um radical e um em outro, a gente forma a triiodotironina. Quando são dois radicais de tirosina e dois íons iodeto, em cada radical, nós formamos a tetraiodotironina, ou também chamada de tiroxina ou tirosina. Tá? Então, é assim que forma os hormônios tireoidianos. Tá? Então, de acordo com as necessidades, esse sistema ele é regulado também pelo eixo hipotálamo, hipófise, glândula. O hipotálamo produz um hormônio chamado de TRH, hormônio regulador de tiroxinas. Tá? Esse hormônio ele age na hipófise, fazendo com que haja a produção do TSH, hormônio tireoestimulante. E esse hormônio tireoestimulante é que vai agir lá no coloide, lá nas células tireoidianas, fazendo com que haja a transformação da tireoglobulina em T3 e T4. Tá? E aí, de acordo com as necessidades, elas serão liberadas na corrente circulatória. Tá? No sangue, esses hormônios, né, o T3 e o T4, eles se ligam à proteína, chamada de TBG. Tá? Essa TBG quer dizer globulina ligadora de tiroxina. Tá? Ou seja, hormônios que transportam T4. Por quê? Porque 99,95% do T4 que circula no nosso sangue está ligado a essa TBG. Tá? Ou a albumina ou a transtiretina. Mas 70% é na TBG. Tá? 99,5% também do T3 circula ligado a essa proteína. Tá? Então, embora o T4 seja produzido 20 vezes mais do que o T3, o efetor é o T3. Esse T4, quando chega nas células-alvo, ele perde um átomo de iodo e se transforma em T3. Então, presta atenção. A tireoide ela produz menos T3 do que T4. Tá? Mas o T4, quando chega lá na célula-alvo, no músculo, ou em qualquer lugar do organismo, ele perde um átomo de iodo e se transforma em T3. Tá? Então, o hormônio efetor da ação dos hormônios tireoidianos é o T3. Tá? Tá ali, ó, o T4 sofre uma deiodação, né, que é a retirada de um íon de iodo, se transforma em T3. Esse processo ocorre principalmente no fígado e nos rins. Olha aí. Ó. Tá? O T3 ele não entra no núcleo das células-alvo. Ele se liga a receptores, né, nucleares junto ao DNA e ali ele regula a síntese proteica. É assim que agem os hormônios tireoidianos. Né? Então, esses hormônios são essenciais para o amadurecimento dos tecidos, estimulam o metabolismo, né? E também estimula a ação das mitocôndrias. Então, é um hormônio que faz a regulação do nosso metabolismo. É ele que dita o metabolismo. Né? Então, aqui só mostrando, né, aquele esqueminha que eu falei para vocês, né? Que o hipotálamo ele produz o TRH, esse TRH age na hipófise produzindo TSH, o TSH age na glândula tireoide produzindo o T3 e o T4, e esse é o T4 age nas nossas células, aumentando ou diminuindo o nosso metabolismo. Tá? Então, aqui está mostrando a ação do T3 e do T4 das células. Né? Alterações desses hormônios. Nós temos o hipotireoidismo. Tá? O hipotireoidismo, ele pode ser primário. Olha aí, ó. Quando o defeito é na glândula, ou secundário,
quando o defeito é na hipófise ou no hipotálamo, tá? As causas mais frequentes de problema na tireoide são doenças autoimunes, tá? Doenças autoimunes. Ou tratamento do hipertireoidismo com iodo radioativo, isso diminui a função dessa glândula. Ou uma tireoidectomia. Em casos, por exemplo, ela pode ser parcial ou total e ocorre devido a tumores benignos ou malignos, tá? Outras causas é tratamento com algumas drogas, né, com alguns medicamentos que causam um processo inflamatório ali na tireoide e faz a destruição celular delas também, tá? Então, deficiência de TSH, defeitos congênitos, né, bloqueio na síntese de receptores para os hormônios tireoidianos, né, e deficiência grave de iodo, tá? Então, pessoas que têm uma deficiência grave de iodo também pode desenvolver essa hipotireoidismo, tá? E os efeitos sistêmicos, né? Ele age, como eu disse, em todo o corpo. Então, vai ter alterações a nível cardiovascular, neuromuscular, digestório, endócrino, reprodutor, respiratório e em outros também, tá? Então, no cardiovascular, o hipotireoidismo, o camarada vai ter uma diminuição na frequência cardíaca, uma diminuição no débito cardíaco, né? E vai ter um risco elevado de aterosclerose, porque o sangue vai circular devagar e isso pode levar à formação de placas de ateroma, tá? Neuromuscular, o camarada é altamente intolerante ao frio, né? Sente frio demais, tá? Pode ter a síndrome de túnel do carpo, né? Que é aquela dor nessas juntas aqui, tá? Pode cursar com depressão, com demência, sonolência, tá? Também pode cursar no sistema digestório com constipação, né? A constipação é um intestino lento, tá? Então, o camarada tem ganho de peso, né? Sem aumentar o consumo de alimentos. Endócrino, galactorreia, alterações menstruais, olha aí, alterando principalmente o sistema reprodutor feminino e no masculino pode também causar uma infertilidade, tá? No sistema respiratório, uma hipoventilação, né? Uma hipóxia, né? Com fenômenos de síndrome respiratória, né? E também pode ter queda de cabelo, pele seca, né? A pessoa tem letargia, né? Aquela lentidão muscular de reflexos, né? Pessoal, hipertireoidismo. Até foi bom essa fotinha aqui da esquerda mostrando o papo, né? Que a gente conhece como papo, mas o nome certo é bócio, tá? O bócio, pessoal, pode aparecer tanto no hipertireoidismo como no hipotireoidismo. Não é porque a pessoa tem um aumento de células, né, uma hiperplasia da tireoide, que ela tem hipertireoidismo. Ela pode ter um hipotireoidismo. Há necessidade de fazer exames, tá? Então, a doença que representa o hipertireoidismo é a doença de Graves, né? Depois nós vamos falar sobre a que representa o hipotireoidismo, que é a tireoidite Hashimoto, tá? Essa doença de Graves também é uma doença autoimune, tá? E outras causas são tireoidite, né? Ingestão excessiva de T3 e T4, por exemplo, no tratamento de hipotireoidismo, você vai tratar o hipotireoidismo e desenvolve um hipertireoidismo, né? E estimulação aumentada da tireoide por hormônios do hipotálamo. Os efeitos sistêmicos são aqueles contrários, né, aqueles do hipotireoidismo, né? Então, aumento da frequência cardíaca, né? Hipertensão arterial, taquicardia, angina, né? Que é a dor muscular, né? Do miocárdio, né? Palpitação, a pessoa fica dando palpite em tudo quanto é lugar. Brincadeira, né, gente? Palpitação é coração, arritmia, né? Neuromuscular, o camarada transpira demais, intolerância ao calor, né? Sente calor exacerbado.
agitação, tremores, nervosismo, insônia, né? É só encostar no sujeito, ele está virando lá do avesso, né? Um nervosismo fora do normal, né? Também aumento do apetite com perda de peso, então, olha, é o contrário daquele lá, né? Diarreia ou evacuação frequente, né? Ginecomastia, alterações menstruais. Então, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo pode ter alterações do sistema reprodutor, né? Tanto com subinfertilidade, né? E no sistema respiratório, aumento, né, da frequência respiratória, né? E também com substâncias vasodilatadoras. Pessoal, outra coisa que é importante é a exoftalmia, né? Naquele slide anterior, mostrando lá aquele olhão esbugalhado, né? Aquilo ali é uma alteração na musculatura que segura os olhos, né? E aí o olho fica esbugalhado desse jeito aqui, ó, tá? Então, a doença de Graves é uma doença autoimune, né? Em que anticorpos contra receptor de TSH na superfície das células receptoras tireoidianas parecem mimetizar a ação do hormônio hipofisário TSH, ou seja, aumenta a ação, simula o TSH e aumenta a produção do T3 e T4, né? Os principais sintomas, ó, bócio, exoftalmia, né? E sintomas de hipertireoidismo. Esses sintomas podem ser aqueles que nós acabamos de mostrar ali atrás, né? Nervosismo, um aumento do ritmo intestinal, diarreias, né? Taquicardia, tá? Então, o mais importante dessa doença é a observação de sintomas, né? Então, é muito raro uma pessoa ir a um clínico, seja ele ginecologista, cardiologista, clínico geral, e ele não solicitar dosagem de T3 e T4. Por quê? Porque ele altera o metabolismo de quase todos os sistemas, né? O diagnóstico é feito através da dosagem de T4, de TSH, de T3, também anticorpo contra receptor de TSH, que é esse tal de TRAB aí, ó, tá? Ou então anticorpos contra a tireoglobulina. Se o camarada desenvolve anticorpo contra a tireoglobulina, não é a tireoglobulina que vai fazer a peroxidase, vai fazer o hormônio. Então, aqui também é uma das formas de fazer esse diagnóstico, tá? E o tratamento? O tratamento é com iodo radioativo, ou seja, diminuir a ação de formação dos hormônios sexuais. Desculpa, gente, dos hormônios tireoidianos, tá? Então, aqui falando da tireoidite Hashimoto, né, também é uma doença autoimune, né? Também chamada de tireoidite linfocítica crônica, porque quando faz a biópsia, o estudo histopatológico mostra um infiltrado linfocítico enorme, tá? Essa doença leva a uma inflamação, tá lá o nome, tireoidite, né? Pode aumentar o volume da glândula ou não, né? Pode ter o bócio ou não, e vai causar diminuição nesse seu funcionamento, né? A causa mais comum de aumento da tireoide em mulheres entre 20 e 40 anos de idade. Aí pode ser feito anticorpos também chamado de anti-TPO, né? Que são anti-microsomais, né? Anti-receptores, anti-tireoglobulina, né? Os sintomas são aqueles comuns ao hipotireoidismo, né? Letargia, aumento de peso, lentidão, né? Sonolência, depressão, e aí vai. O diagnóstico é através da dosagem de TSH, de T4, de anti-TPO, anti-tireoglobulina, os mesmos para o diagnóstico da doença de Graves, tá? E o tratamento, ao invés de você diminuir a quantidade de hormônios, você vai dar medicamentos para aumentar a quantidade desses hormônios, tá? Geralmente aumenta com o T4, tá? Câncer de tireoide, né? O sintoma só vai aparecer quando esses tumores estiverem maiores, né? Ou então o médico suspeitar, né, por alguns sintomas, e aí ele pode fazer ultrassom, uma ressonância, né?
ou mesmo uma biópsia, né, da tireoide, tá? Eles podem ser únicos, né, um nódulo isolado ou multinodular. Por isso, às vezes, o médico faz o apalpamento, né, e aí ele, com a sensibilidade e com a experiência, ele consegue identificar nódulos ali. Tá? Então, pode ser feito também o PAF, tá? Que é a punção com agulha fina. Olha aí como é que é feito. Ó. O camarada enfia a agulha na tireoide do paciente e faz uma aspiração, né? E aí ele faz esfregaços, e aí o médico patologista ou o citologista geral vai fazer a pesquisa de células carcinogênicas aí nesse material, tá? Tratamento geralmente é cirurgia, né? E depois você pode fazer radioterapia, quimioterapia, tá? Então aqui nós temos o diagnóstico laboratorial, né? Depois vocês deem uma olhada, não vou falar muito disso aqui, porque nessa minha fala eu já falei a maioria disso aqui, né? Aí tem valores de referência, eles variam de acordo com o fabricante, mas geralmente não sai muito disso aqui, tá? Então o T3, o T4, T3 livre, T4 livre. Então a gente dosa tanto o T4 total como o T4 livre. Dosa tanto o T3 total como o T3 livre. Dosa o TSH. Tá? Por exemplo, lembra que eu falei que a regulação é hipotálamo, hipófise e glândula. Quando eu dosar o TSH e o camarada tiver com o TSH aumentado, pode ser dois motivos. Quando ele tem um tumor de hipófise e aumenta esse TSH, tá? E aumenta a produção de T3 e T4, então ele vai ter um TSH aumentado com T3 aumentado e T4 aumentado, tá? Ou pode ser um TSH aumentado e um T3 baixo e um T4 baixo. É o clássico hipotireoidismo, tá? Então precisa de fazer a dosagem desses hormônios para o médico ter noção. Lembra que eu falei que o T4 total e o T4 e o T3 total não tem muito interesse, porque a maioria deles anda agarrado numa proteína. Então, o melhor seria fazer a dosagem do T4 livre, tá? Que é o hormônio que está em maior quantidade na circulação. Então, você consegue tirar mais proveito da interpretação de um T4 livre, tá? Pode ser feito também a dosagem da TBG, que é a globulina ligadora de tiroxina, tá? Ela é produzida no fígado, tá? E pode estar aumentada ou diminuída. E aí o médico vai interpretar, juntamente com outros exames, essa TBG. Lembrando que no hipotireoidismo ela está aumentada e no hipertireoidismo ela está diminuída, tá? Pode ser feita a dosagem da tireoglobulina, né? A dosagem da tireoglobulina, importantíssimo, né? Já que ela é o precursor dos hormônios tireoidianos, né? Então, você vai ter uma noção da matéria-prima para a produção. A dosagem do TRAB, né? Que é um anticorpos contra receptor de TSH, né? Nós já falamos dele, tá? Dosar de anticorpos contra a tireoglobulina. Lembra, gente, nós estamos dosando anticorpo porque é uma doença autoimune, né? Então, o organismo produz anticorpos contra substâncias próprias dele ali, tá? Antimicrosomal, também chamado de anti-TPO, tá? Antiperoxidase, antitireoperoxidase, tá? É a mesma coisa. Então, é anticorpo contra a enzima que faz com que o iodo se ligue à tireoglobulina. É uma doença autoimune, tá? Então, gente, olha, importantíssimo, dá uma olhada direitinho lá naquelas alterações que causadas pelo hipotireoidismo e pelo hipertireoidismo, tá? E assim a gente finaliza a parte dos hormônios tireoidianos, suprarrenal, sexuais, masculino e feminino, tá? Que são as glândulas mais importantes no nosso organismo. Eu vou colocar lá no Conecta para vocês também um resumo dos hormônios hipotalâmicos e dos hormônios hipofisários, tá? Aí vocês dão uma olhada lá. Nada de diferente do que eu falei aqui, mas mostra o esquema direitinho, é legal, tá? Um abraço a todos e vamos nos preparar para o G2.